demonstração prática, experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar, atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas, cursos oferecidos por centros e programas ocupacionais. O que é esquisito é esse demonstração prática. Tipo, você tem que mostrar que você é competente pra ensinar alunos do ensino médio. Então, assim, não só nós temos notório saber, como temos instituições com notório reconhecimento. Notório reconhecimento. Olha o cenário. As escolas vão ter que ter ensino técnico. O ensino técnico é obrigatório, ele vai entrar no currículo principal, os profissionais podem ter notório saber, as escolas podem fazer parcerias privadas, parcerias com instituições privadas, e eles podem cumprir o currículo em EAD, e não só EAD, EAD com instituições que não são instituições de ensino, são instituições com notório reconhecimento. Então, pois é, ô Batatinha, a Batatinha falou assim, eu não tinha ideia de que o nosso ensino era tão merda. Gente, é muito pior do que o que a gente realmente explana num corte, num comentário, numa análise. Porque quando a gente para fazer uma análise mais completa e profunda, a gente percebe que esse é um projeto que vem dando muito certo. É um projeto de sucateamento e de destruição da educação, de exclusão, de uma educação que fomenta a evasão escolar, que trabalha na manutenção das desigualdades sociais. Desde sempre, a construção educacional do Brasil é assim. Desde os jesuítas que começaram a educar os curumins que não foram assassinados ou estuprados e que ficaram ali como crianças escravizadas ou semi-escravizadas no período da colonização, sendo doutrinadas pelos jesuítas para aprenderem português apenas para receberem os ensinamentos da Igreja Católica. E esse modelo educacional vai se desenvolver e se adequando ali com algumas pequenas mudanças durante toda a história brasileira. olha que foda esse cenário que a gente tá pintando. Então assim, é tanta coisa ruim que eu até me perco, gente. Então vamos lá, retomando. Como fica o nosso currículo agora? Currículo do ensino médio. Haverá um aumento de carga horária. O objetivo é aumentar a carga horária para 3.000 horas. Agora ela é 2.400 horas no total do ensino médio. 1.800 dessas horas serão base comum, baseada na BNCC, e as outras horas, o restante, serão itinerários formativos, que é a parte que esse governo vende como a escolha. Qual que é o problema da parte 1, do currículo comum? O problema do currículo comum não tá só na obrigatoriedade de português, matemática e inglês e só, e o resto fica a cargo da interpretação da BNCC. O problema está na BNCC em si. Qual que é o problema da BNCC? Quem é educador ou tá em círculos que envolvem estudos da educação, já ouviu falar da BNCC e sabe que 99% dos profissionais da educação são contra a BNCC. Por quê? Primeiro, ela homogeneiza o currículo do país. Qual que é o problema? O Brasil é um país desigual e um país com diferenças culturais gigantescas. Nunca antes teve um currículo tão centralizante quanto esse. Você homogeneizar o currículo não é você sanar as desigualdades, é você agravar as desigualdades. O problema é esse. Em um país que tem escolas que têm zero recursos e escolas que têm muitos recursos, a BNCC será implantada de maneiras diferentes. Algumas com mais competência, outras com nenhuma competência. O problema disso é a crença de que um documento federal que foi feito sem debate é capaz de mudar a realidade da educação brasileira. Não é. A realidade da educação brasileira, ela é material. Ela não pode ser alterada a partir de um documento. O currículo se constrói com vivência, se constrói com sala de aula. Cultura curricular é uma coisa que você não tira dos professores. Não adianta você decretar um currículo único e esperar que isso homogeneize a educação do Brasil. Isso é ridículo. Ridículo, é um absurdo. E a BNCC tem um outro problema. A BNCC tem um discurso muito forte de competências e habilidades. Qual que é o problema de um discurso de competências e habilidades? O problema é que esse discurso coloca em segundo plano o conhecimento. Ela trata a educação como se o objetivo não fosse desenvolver o senso crítico e a capacidade de autonomia intelectual das pessoas. É uma coisa utilitarista, é uma demanda do mercado, é o aprender a aprender e o aprender a fazer. É uma coisa que se pinta como moderna, mas é uma coisa extremamente retrógrada. A BNCC traz muito dessa pauta. E aí por isso que eu tô falando que o fato das outras matérias que não são português, inglês e matemática serem interpretações da BNCC reside no fato da BNCC ter esse discurso de que você precisa desenvolver habilidades e competências. O
problema é esse. Como vai ficar o currículo comum depois dessa mudança? Não sei. Não sei. Porque depende da maneira como a BNCC for aplicada na prática. Ninguém sabe, né, gente? Ninguém sabe. E exatamente por essas divergências que terão na aplicação prática da BNCC, além dela ser problemática por si só, ter esses problemas, dessas desigualdades, dessas diferenças de aplicações que terão, ninguém sabe. Ninguém sabe. O que a gente está vendo nesse começo de processo é completamente assustador e desesperador. Lembra que eu falei que isso aqui, ó... Isso aqui... Gente, não tem número de candidato ainda, porque por enquanto eu sou pré-candidato, né? É só a partir de agosto que a gente vai falar sobre número de candidato e aí, de fato, pedir o voto de vocês, tá? Por enquanto, a gente só se anuncia como pré-candidato, a gente fala das propostas, das ideias, etc. Mas campanha política mesmo só a partir de 16 de agosto, tá? Aqui, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Lembra muito o Enem. A BNCC tem um outro problema. Ela é muito vinculada, ela é muito conectada com essas políticas de avaliação em larga escala. Então, Prova Brasil, Enem, essas coisas assim. Por isso, esses termos muito semelhantes ao Enem. Qual que é o problema disso? Você construir uma base curricular comum pro país todo e que é muito vinculado a essas provas, pode gerar uma inversão de valores. Pode fazer com que a matéria seja transmitida para o aluno, a matéria seja dada para o aluno, para responder à prova. E não... Entendem isso, galera? Tipo, você... sabe onde é que acontece isso, gente? Quando você vai tirar carta de motorista. Na maior parte das escolas, os instrutores não te ensinam a dirigir. Te ensinam a passar na prova do Detran. E aí depois, quando você vai dirigir na prática, pegar uma marginal, uma estrada, passar dos 60 km por hora, você não sabe o que fazer, você fica desesperado porque você não aprendeu a dirigir. Você aprendeu ali a colocar o carro em movimento e parar ele para poder passar no exame. E por que que tem esse vínculo, gente? Porque são essas provas gerais, assim como o PISA, que são utilizadas para avaliar a qualidade de aprendizagem da educação de um país. Então é mais importante você ter os bons resultados ou você de fato ter uma boa educação? Para esses caras é você ter os bons resultados. Não para ele aprender alguma coisa. Torna a prova a finalidade do ensino. É uma inversão de valores. Currículo nenhum devia ser baseado em uma prova de larga escala. Isso é terrível, sabe? E aí, falando agora a respeito da parte dos itinerários. Então vamos lá. Os itinerários formativos. Os itinerários formativos são a parte optativa. São a parte que o governo tá vendendo nessas propagandas de que você vai poder escolher a sua vocação. Poder escolher o seu futuro. O problema mais óbvio, acho que todo mundo já sacou, né? Eu não sei nem o que eu quero agora. Imagina com 15 anos. Gente, quando eu me formei no ensino médio, eu não fazia a mínima ideia do que eu queria. A mínima. Os alunos escolherem o que eles querem com 15, 14 anos de idade, às vezes 13, é um pouco de pressão demais. A gente pode fazer um ensino médio que tenha mais escolhas. Pode. Só que da maneira como esses itinerários estão sendo implementados, eles são uma espécie de sonegação do conhecimento. MEMO. Metodologia Educacional Modular. É o meu projeto educacional que está vinculado à escola humanitária, que reestrutura de fato o conteúdo, levando em consideração todas as questões regionais, sociais, individuais e coletivas de cada grupo, que trabalha na contextualização dos conteúdos, na formação adequada dos professores para essa nova metodologia. Saca? Porque lembrando que por mais que o currículo tenha aumentado, o currículo comum diminuiu. Pedir pro aluno escolher a essa altura é uma coisa um pouco otimista demais. E assim, se o aluno escolhe uma área, ele acaba ficando privado da outra área. O problema é esse. Isso é outra coisa grave. Tipo, isso é muito grave. Quer dizer, então, se com 15 anos você escolhe uma área de aprendizado, você deixa de acessar as outras áreas de aprendizado que talvez também sejam fundamentais para a sua formação de fato como cidadão, como pessoa que vai ingressar na sociedade, que vai fazer parte do meio social. Mais do que faz hoje, né? Porque a gente sabe que na sociedade a gente só é visto como integrante de fato da sociedade quando a gente está dentro das expectativas sociais e dentro de um parâmetro econômico que é exigido. Fora isso, você não vale nada. Você não produz nada para a economia, você não vale nada.
Assim são tratados os moradores de rua, as pessoas periféricas, os desempregados, os indígenas e os estudantes. Você está sonegando o conhecimento para esse aluno. Esse aumento de carga horária, que é um aumento que a gente já viu que é fictício praticamente, porque as escolas não têm recursos para aumentar a carga horária dessa maneira, vai entrar em choque com a implementação desses itinerários formativos, e isso vai fazer com que o ensino piore e piore muito. E aí, gente? E aí vem os heróis da iniciativa privada, nas parcerias, oferecendo aos estudantes, com a desculpa de que é a escolha deles, o que atende aos próprios interesses da iniciativa privada. Gente, percebe? Quando a gente fala que a lógica liberal, que o capitalismo, que essas porcarias são cruéis para o desenvolvimento humano, é sobre esse tipo de postura que a gente tá vendo nesse texto do novo ensino médio, tá ligado? Gente, vem o problema mais grave de longe. As escolas têm que oferecer os itinerários para completar o currículo. Esses itinerários são vendidos como a escolha do aluno para construir o seu próprio futuro. Só que as escolas não são obrigadas a... E outra, gente, de novo, hein? Ai, construir o seu próprio futuro. Como se tudo estivesse ligado com o mindset, com o seu pensamento, com o seu esforço, com a sua... Pelo amor de Deus, gente, olha pro mundo real, olha pra materialidade das coisas. E bem na escola não vai te garantir um emprego maravilhoso, e um emprego maravilhoso não vai te garantir um salário maravilhoso e o seu futuro milionário ou bilionário, gente. Pelo amor de Deus, não tem a ver com você, tem a ver com a estrutura social na qual a gente está inserido. A disponibilizar os 5 itinerários. A escola, ela literalmente pode disponibilizar um, se ela quiser. Ou se é a única coisa que ela consegue fazer. Você pode escolher, contanto que seja o único que tem. É isso! E isso foi o que vocês mais reclamaram nesse começo de ensino médio. Que não tem escolha. Quer dizer, tem, desde que você escolha a única coisa que eu estou te oferecendo. Essa escolha... Você quer um iPhone ou um Samsung? Só tem o Samsung, tá? É isso. É uma ficção. Ela É uma fanfic. Vai acontecer. Se a escola resolver só oferecer a formação técnica e profissional, ela só oferece a formação técnica e profissional. Isso é determinado pelo Estado. Vocês sabem como são as políticas estaduais com as escolas. Então, fica um pouco confuso de entender, porque nos itinerários eles falam em linguagem, suas tecnologias, matemática, suas tecnologias, blá blá blá. E aqui na BNCC eles também falam nos mesmos termos. Eu vou usar a notícia agora para dar um exemplo, por isso que eu trouxe a notícia. Então, olha só. Algumas escolas já estão disponibilizando esses itinerários. E aí eu vou mostrar alguns pra vocês, ó. Itinerários formativos oferecidos em Goiás. Veja quais as disciplinas optativas no ensino médio. Lembrando que isso aqui é 1.200... Será no futuro 1.200 horas do seu currículo. Linguagens. Identidades com @.com. Comunicação. Ai, meu pai amado, não é possível, não é possível. Ciências da natureza e matemática. Incertezas naturais. Matemática. Imersão na matemática. Incertezas naturais, gente. Matemática aplicada no mercado de trabalho. Ciências humanas e linguagens. Viagem ao redor de Mama Gaia. Viagem ao redor de Mama Gaia. Ciências da natureza, micromundo, energia que nos move. Ciências da natureza e linguagens, comer bem e se exercitar é só começar. Ciências humanas, toda a forma de poder ser jovem. Ciências humanas e ciências da natureza. Agropecuária, história, processos econômicos e tecnologias em Goiás. Nós temos um curso de agro na escola. Dentro do currículo você aprende grilagem, tomada ilegal de terras públicas. Cara, gente. Linguagens e matemática. Cinesfera. Formação técnica e profissional. Técnico em administração, técnico em química, técnico em informática. Matemática e ciências humanas, matematicidades.
Vocês estão entendendo onde isso aqui quer chegar? São matérias interdisciplinares que têm que ser feitas pelo próprio corpo docente. E aí, isso aqui evidencia o segundo maior problema. Que é, o primeiro maior problema é, as escolas simplesmente não têm recursos pra implementar isso. Não tem recursos. Só que tem um outro problema. E eu vou usar essa notícia como exemplo também. Formação dos professores. Você se formou na faculdade, em História, você vai ter que organizar o currículo de uma matéria que você nunca viu. Você tem que formar o currículo e foda-se. Mesmo nos estados que não implementarão os itinerários formativos ainda em 2022, como Rio de Janeiro, a mudança na organização do ensino médio será sentida pelo início da BNCC. Só para refrescar sua memória, aquele novo documento coloca as bases de conteúdos a serem ensinados. Os professores serão mobilizados para trabalhar de maneira interdisciplinar, que é como o BNCC define as suas diretrizes lá. É um documento muito longo, então não vale a pena eu ler aqui. Com projetos que interagem mais disciplinas. Isso é uma novidade grande e eles precisam receber a formação adequada. Gente, eu sou formado na USP em História. Eu tenho licenciatura e bacharelado. Eu não sei fazer matéria interdisciplinar. Se falasse, agora você tem que aqui na escola fazer uma matéria interdisciplinar de História e Biologia. Eu ia falar, não, eu não faço a mínima ideia de como ensinar isso. Eu não tenho formação pra isso. Eu sou formado numa das maiores universidades do país. Isso sem a gente falar no conflito entre um cara que vai vir da Biologia e o cara que tá vindo da História, com todas as suas questões relacionadas às disciplinas, às formações, às condições sociais e etc., tentando juntos, nenhum nem outro sem formação adequada, para fazer isso. Vocês percebem o quanto isso é grave e assustador, gente? E essa parada tá acontecendo nas escolas, cara. Olha, sinceramente, a Batatinha disse aqui, incerto o futuro do nosso país. O pior é a gente ter certeza, né? De pra onde a gente tá indo. Então, assim, é um grande dom. Foda-se o professor. O profissional da educação tem mais é que se fuder. Porque agora ele já é mal pago, ele não consegue nem dar o currículo tradicional, e agora ele tem que inventar um currículo novo. Por que vocês vão ver tanta gente da iniciativa privada e os think tank do caralho defendendo a BNCC? Meu, pra eles é claro. Eles querem vender apostila e vender curso de formação pra professor. Simples. É isso. Assim. Eles nem escondem isso. Então, se você Como ficar rico vendendo curso para ficar rico. vê debate sobre a BNCC, que não foram muitos, você vê esses think tanks aí defendendo com unhas e dentes a BNCC, falando que ela é inovadora. Por quê? Onde foi a CNN Brasil me chamou para falar sobre o tema, eu gravei uma entrevista com eles, e eles cortaram diversos trechos da minha entrevista onde eu falava sobre o assunto. E colocaram a minha fala, com os cortes deles, entre dois profissionais altamente gabaritados na educação, defendendo a BNCC e o novo ensino médio. Olha o nível de manipulação através da matéria pra te convencer de uma ideia merda e falida. Porque eles estão defendendo a iniciativa privada que quer vender apostila e quer vender curso. Conheço a BNCC na teoria, mas precisaria de mais formação. É uma política imposta de cima pra baixo pra tornar o ensino médio atraente, mas tudo está muito distante da nossa realidade. Isso aqui essa troca de currículo é um baque enorme nos professores, enorme. Tanto esse currículo dos itinerários, que são essas matérias bizarras aqui que a gente tem, que são obrigatórias agora, quanto do currículo comum, que é agora baseado na BNCC e que exige interdisciplinaridade. Na prática, o que vai acontecer, gente? As escolas boas vão implementar vários itinerários, vão ter várias opções, os alunos vão escolher, e assim, lembrando, mesmo nessa situação ideal, eu sou contra isso, porque eu acho que isso é sonegar conhecimento pros alunos. Eu acho que o aluno, ele não tem a capacidade de escolher direito o que ele quer, porque ele não teve a formação básica pra fazer essa escolha. Eu não sabia o que eu ia escolher pra É isso, gente. O Ian é foda. faculdade. Imagina com 15 anos escolher a área de interesse. Só que, na prática, é até pior. Porque os professores não vão ter formação e as escolas que não têm recursos vão fazer o mínimo possível, que é um itinerário. E aí, provavelmente, vai ser o itinerário de ensino técnico, vai ser à distância, com uma empresa suspeita de notório reconhecimento, com professores de notório saber. Sacou o lance? Então, nas áreas marginalizadas, com as escolas sucateadas, vai se oferecer um só itinerário. Que itinerário será esse? Será claramente o da educação técnica. E quem vai oferecer? Uma empresa privada
dando uma aula à distância com professores que você não sabe nem sequer se estão formados para serem professores. Então, mesmo em escolas onde serão oferecidos vários itinerários, a gente vai ter esse problema. Nem os professores têm formação pra fazer isso, nem as escolas têm recurso pra implementar isso. Tem escola que não tem giz, tem escola que não tem papel. E aí, o professor da escola que não tem giz e papel, ele vai ter que desenvolver uma matéria chamada Viagem ao Redor de Mamagaia. Legal pra caralho, né? Nossa, vai mudar o mundo. Então, vai ter escola de rico. Viagem ao redor de Mamagaia. Mamagaia deve ser aquela cabeça vazia do Bolsonaro e viagem ao redor é a gente cercando ele e enchendo aquela cabeçona de bolacha e de tapão, né? Escola de pobre. Vai agravar as desigualdades. Fora que o aumento da carga horária vai fazer com que a evasão escolar fique maior. Porque isso é ignorar a realidade do Brasil. E aí tem um último ponto aqui, gente. Lembra que eu falei do teto de gastos? Da onde que vai vir os recursos? Durante o governo Michel Temer ele falou. Vai vir do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ou seja, aqui a gente congela os gastos públicos e a gente vai pro Banco Interamericano de Desenvolvimento pedir empréstimo. Foda. Massa. Show. É esse o cenário que a gente tá vivendo. Ser professor no Brasil sempre foi foda. Só que agora virou um pesadelo acordado. E aí eu acho que isso casou muito com essa outra notícia aqui que eu queria mostrar. Precisa tornar o currículo mais atraente, mais interdisciplinar, tem que ter matérias que conversem com a realidade dos alunos, a escola tem que ser moderna e tal. E aí a gente vê notícias como essa aqui. Salário de professor de escola pública do Brasil é o pior do mundo! do CDE. Sabe quando eu digo que o governo tá disposto a fazer absolutamente... Um professor que dá 32 aulas por semana. Sabe o que são 32 aulas por semana, gente? São 16 turmas, cada uma com cerca de 40 a 50 alunos. São 6 horas por dia só dentro do ambiente escolar, fora todo o trabalho que o professor leva para casa, de produção, correção, blá, 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 preparo das aulas, etc. Ganha R$3.000 por mês. 2.800, por aí. Bom, né? Show! De tudo menos a coisa certa, nós precisamos valorização da educação pública, acessível, com dignidade por profissional da educação. A gente não consegue fornecer nem o básico. E o governo tá tentando pular o tubarão no ensino médio. Eu não faço a mínima ideia de como isso vai ser aplicado. Por isso que eu falei pra vocês que eu não sei como o currículo básico vai funcionar. Porque na prática, assim, a prática e a lei, elas entram em choque. Era isso que eu queria trazer pra vocês a respeito da reforma do ensino médio. Tem muita coisa que vai acontecer ainda. Isso tá sendo implementado aos poucos. Eu vou trazer muitas notícias a respeito disso ainda ao longo do tempo. Então é isso, gente. Eu vou editar isso, eu vou publicar, e eu acho que a gente tem que continuar falando sobre isso, porque o que tá acontecendo é um absurdo. Um absurdo. Simplesmente a depressão do nosso sábado à noite. É isso. Sábado não, né? Hoje é quinta. Vixe Maria. Mas é isso. É isso. Triste, né? Triste.